bonitas, bonitos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que a tua semana esteja sendo aí mais que abençoada, né? Porque o Senhor diz que a boca que amaldiçoa ela serve para abençoar e nós temos que profetizar bênção sobre a nossa vida. Amém? Gente, olha, vocês sabem que eu não sou costureira, né? Eu digo que eu sou arteira. Eu simplesmente tive a vontade de começar a costurar e me perguntaram como foi isso. E eu vou fazer um vídeo e nesse vídeo eu vou falar pra vocês algumas coisas que funcionam pra mim, tá? Mas isso não significa que eu seja profissional e esteja querendo ensinar nada a ninguém. É coisas que facilitam a minha vida. Meu marido viaja muito, como vocês já sabem, e eu não tinha o que fazer em casa. Assim, eu não podia trabalhar fora por causa do Nicolas, e depois que eu fazia as coisas de casa eu ficava meio que ociosa. Então ele perguntou pra mim: amor, o que é que você quer fazer? Eu disse: eu quero costurar. Louca! Aí ele disse: mas eu nunca vi você costurando. Eu disse: eu não costuro, eu vou aprender. Aí ele foi, comprou a máquina, me deu a máquina de costura. Gente, olha, você tem que ter, antes de você começar a costurar, você tem que entender que costura é paciência e também é um exercício diário de paciência. Você tem que ter um objetivo para você não desistir. O meu objetivo era, eu vim morar em Sorocaba e Sorocaba não me apresentava costureiras. Muitas placas, porém assim, conserto em geral, mas costura em si não. E eu venho de uma cidade, né? Eu venho de Recife, aonde lá a costureira da minha avó costurou para minha mãe, costurou para mim, costurou para minha filha. Vocês entendem? Eu tenho um problema que eu tenho a cintura muito pequena, aí o quadril é um pouquinho maior e tenho muita perna muito comprida. Então o que era comprido pro pessoal daqui, que tem uma estatura mediana, pra mim ficava coronha, como diz na minha terra. Ficava tipo assim, vai pescar siri. Então eu comprava uma roupa, ela não dava nas pernas, passava pelo quadril, não atacava ou não passava pelo quadril para poder atacar na cintura, ou então passava pelo quadril, mas na cintura ficava folgado. Era muito tenso, gente. Eu resolvi costurar e isso me ajudou muito, porque quando eu comecei a costurar, a ansiedade retornou. Não por causa da costura, mas foi assim, coincidiu. E eu creio que foi Deus que botou esse dom no meu coração, que eu comecei a assistir os vídeos do YouTube e fui fazendo o que as amigas faziam, né? Mas em alguns vídeos elas fazem, mas tem coisas que a gente precisa delas mastigadas, principalmente quando a gente é autodidata, tá aprendendo sozinha. Então, assim, você precisa ter um objetivo, senão você desiste, tá, gente? Porque a primeira roupa não é nada bonito de se ver. Se é que você pode chamar de roupa. Então você tem que ter um objetivo, você tem que focar em alguma coisa para não desistir. Eu digo para você, eu sou estabanada, eu sou desengonçada, eu sou destrambelhada e eu consigo, gente. Eu cheguei até aqui, então você também consegue. Amém? A escolha da máquina. A máquina é muito pessoal, né? Existem aquela história de família. A minha avó costurou com a Singer, que a minha mãe costurou com a Singer, que eu vou costurar com a Singer. Eu não tinha experiência com máquina nenhuma. Então o que foi que eu fiz? Eu comecei a assistir vídeos e comecei a conversar com algumas amigas. E quando eu cheguei numa loja e eu fui olhando as máquinas, eu me identifiquei com a Janome. Ela foi muito fácil para eu botar a linha. Eu não precisei de ajuda nenhuma. Simplesmente a máquina chegou, eu comprei pela internet, tá? Porque na minha cidade estava 720 a 800 reais à vista. E eu encontrei no Walmart por 400 reais sem frete. Chegou em 2 dias depois que o boleto foi compensado. Então, né? Foi uma pichincha. E na loja eu me identifiquei com a Janome, tá? E eu tenho que dizer pra vocês, assim, pode ser, porque eletrodoméstico, como eu sempre disse, é sorte. Pode ser que com você a Janome não tenha funcionado, mas comigo funcionou perfeitamente. Já os depoimentos que eu tive da Singer não foi muito agradável. Então eu já não tinha um foco muito voltado para Singer. Mas a Janome está comigo 2 anos, agora em julho ela vai fazer, nunca parou, nunca me deu trabalho, quase não quebra agulha.
E ela aguenta tudo, gente. As minhas bolsas, as calças do Márcio, as calças dos meninos, roupa para os meninos, para mim, tudo eu costuro com a Janome, tá? Outra coisa. Virgínia, como é que você costura? Como é que você conseguiu costurar reto? Gente, eu tenho uma coordenação motora boa, então isso ajuda, tá? Mas não é tudo. Eu fiz os exercícios. Vocês lembram daquelas ondinhas que a gente cobre na escola? Os tracinhos. Pronto. Eu fazia numa folha de papel ofício ou numa folha de caderno e seguia, tá? Foram dicas que eu vi em outros vídeos e que funcionou pra mim. Dava muito certo. Porém, tem umas pecinhas que são de imã. Em loja de produtos de costura você encontra que você coloca ali no limite do calcador e o tecido não passa. Então fica mais fácil de você se guiar. Mas eu usei outro truque que eu vou buscar pra vocês. Pronto, gente. Essa daqui é a Charlotte. Charlotte, aquelas são as bonitas. Eu coloquei o nome dela de Charlotte, tá, gente? Ela tem nome, ela é da família. Então, o que que acontece, ó? Quem não tem um imãzinho pra prender foto, pra prender coisa na geladeira, os meus são da geladeira. Aqui. Acabou. Na falta de um imãzinho desse, quem não tem um imã do homem do gás? Quem não tem o lado da geladeira inteiro, porque os meus ficam assim do lado da geladeira escondidinho, cheio de imã do gás. Então, acabou. Tá, gente? Outra coisa, agulha. As pessoas têm muito problema com o buraquinho da agulha, né? Realmente, porque o buraquinho da agulha ele é bem pequenininho. Infelizmente, não dá pra eu ligar minha máquina aqui, gente, pra ligar a lâmpada pra vocês verem, porque a minha casa inteira deve ter umas 30 tomadas espalhadas pela casa, mas a casa inteira é quase 220. Eu tenho 2 tomadas, 110 na cozinha e no quarto dos meninos. O resto da casa é 220, eu não tô usando nada. Então, por isso que eu não tô fazendo vídeo de costura. Eu tô até com os tecidos ali que quero fazer umas coisas pra vocês, mas não dá. Até o Márcio chegar agora de folga e se juntar com o dono da casa, trazer um eletricista pra fazer a mudança, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos a agulha. Ó, meu dedo tá nela, tá? Aqui é o buraquinho. Se você pega um tecido ou um papelzinho branco, eu tô dividindo com vocês e talvez vocês já tenham visto, mas sempre tem alguma amiga que ainda não viu essas diquinhas. Então ajuda, né? Funcionou pra mim, então vai funcionar pra você também. Você coloca aqui, ó, na ponta da agulha e o buraquinho vai ficar mais evidente. Eu não uso papel, eu uso meu dedo. Eu sou destra, eu escrevo com a direita. Então eu pego o meu dedo esquerdo, coloco aqui do lado. Quando eu coloco aqui do lado, ele tira a iluminação que faz sombra no buraco da agulha e eu consigo ver o buraco da agulha com perfeição, tá, gente? Mas é do ladinho. Então são truquezinhos que me ajudam e que impede que eu esteja assim, feita louca, sem saber o que fazer, tá? Acabamento. Gente, acabamento é uma coisa muito pessoal. Por exemplo, não te desespera porque tu não consegue fazer igual a fulano, porque costura é uma coisa sua, íntima. É um processo teu com a máquina de costura, tá? Você vai pegar intimidade. Por exemplo, vamos pegar a Charlotte de novo. Esse pé aqui. Se eu costuro com ele aqui, tá? Se eu boto ele aqui e costuro normalmente, eu sempre cometo aquele erro que a gente abomina, que é costurar o tecido que não era para ser costurado por baixo. Acontece comigo, gente. Desculpa para as amigas que vão dizer, ah, louca! Isso é a base da máquina. Eu sei que é, mas ela não funciona comigo. Eu tenho que costurar só assim. Eu coloco aqui, visto a minha costura aqui, boto a mão por baixo e sei o que está acontecendo. Se eu coloco isso aqui, acabou a festa da pessoa.
Já tem pessoas que costuram com isso normalmente. Talvez se tirar o braço da máquina se sintam, né, desconfortáveis. Existem outras pessoas que para pregar a manga da camisa, elas deixam a camisa aberta. Para mim é mais fácil fechar a lateral da camisa e aí sim costurar a manga. Gente, é pessoal e você vai descobrindo depois. Você vê fulano fazendo e aí você se frustra porque você não consegue fazer igual a fulano. E talvez aí esteja o teu problema. É você, é a sua intimidade com a sua costura. A melhor forma para você. A melhor forma para mim não significa que vai ser a melhor forma para você. E aí muitas amigas se frustram e param porque acham que não consegue, mas não é, porque elas querem fazer igual a fulana. E aquele método funciona para fulana. Você precisa descobrir o método que vai funcionar para você, tá? Outra coisa também. Eu não consigo fazer... Ai, Virgínia, eu não consigo fazer uma barra retinha. Eu não consigo fazer ela com a mesma grossura. Eu vou te mostrar o meu truque. Olha aqui, minha aliada. A régua. E eu vou explicar a vocês por quê, tá? Eu tenho um tecido aqui. Por exemplo, eu quero fazer uma barra com 3 centímetros. A régua tem 3 centímetros. Então, eu passo dos 3 centímetros, ó. Bota a régua aqui, passo dos 3 centímetros. Boto pra dentro, olha isso. E vou alfinetando. Sempre prestando atenção que se a orelha estiver assim, certa e alinhada, você vai ter a mesma medida no decorrer inteiro. Você tá entendendo? E aí eu vou alfinetando. Alfineto com o alfinete pra cima. Não na horizontal, mas na vertical. Porque eu nunca quebrei agulha assim, gente. E fica até mais fácil para você puxar o alfinete na hora em que ela for correndo na máquina. O alfinete tá assim e você vai puxando e vai correndo. Tá, Virgínia, eu quero um menor do que esse. Então, menor do que esse. Tá vendo essas linhas? Cada uma dessa tem 1 centímetro. Então, eu pego um papelão que eu tenha por perto. Hoje eu já não faço mais isso, gente. Mas eu indico vocês a fazerem, sabe o quê? Uma régua. Se você não tiver aquela régua de madeira que eu tenho uma igual, deixa eu achar. Uma dessa aqui. Você pega um papelão, que é até melhor porque não vai ter isso aqui. Você vai pegar um papelão. Vai fazer uma régua. Você vai pegar uma régua dessa comum, que eu tava com ela aqui agora. Dessas. Aqui. Você vai pegar um papelão, vai botar em cima do papelão e vai fazer a marcação da régua toda. 1,5 m, porque você sabe que o tecido ele já vem de fábrica 1,40 m, 1,5 m. E você faz com as medidas que você quer. Por exemplo, 1, 2, 3 centímetros. A régua você já sabe que tem 3. Então, assim, eu tinha um papelão de 1 metro com 10 centímetros, aí eu marcava nele 10 centímetros. Bem durinho o papelão, tá? Ah, mas não tem um papelão de 1 metro. Você emenda, você cola, passa durex, emenda. Tinha um com 2 centímetros e tinha outro com 3. Porque geralmente barra de 3 centímetros é o que? É lençol, é cortina. Hoje eu já não tenho tanto esse problema porque já deu pra eu, né, engatar. Já deu pra eu ir longe. Eu não preciso mais estar me controlando. Mas isso é importante. E outra coisa que é muito importante na hora de você fazer barra. Amigo fiel e verdadeiro é o ferro de passar. A malha a gente não precisa. Isso aqui é uma malha, né, gente? A malha, geralmente, ela você não precisa. Aqui você vê o desfiado porque é a orelha. Mas aqui, ó, se eu fizer uma roupa, não desfia. Ele tá mal cortado porque ele veio da loja assim, porque geralmente as pessoas não sabem cortar legal ou a tesoura às vezes não tá muito bem. Mas o ferro, o que é que acontece? Pego a régua, faço aquele processo. Passou aqui, eu dobro. Dobro aqui.
passo aqui, tá? Você tem que passar da régua, que é pra você saber que você vai costurar aqui. O que é que eu faço? Eu vou passando pra vincar. Ai, Virgínia, mas você passa em cima da régua? Não. Vocês lembrem que isso aqui é uma régua de plástico. Lembra que eu fiz uma régua de papelão ou de papel ofício. Enrola o papel ofício e vai fazendo a régua, juntando. Pega uma folha de papel ofício, dobra na espessura da régua e vai fazendo. Você vai passando. Vai puxando a régua. Vai passando. Vai puxando a régua. Vai passando. Quando você vê, tá tudo muito certinho, vincado de uma forma que não tem como dar errado. Ele vai estar assim. E você só vai ter o trabalho de passar a costura. Não cai nessa de, eu vou conseguir, enquanto você não tiver certeza. Gente, eu espero ter ajudado, tá? Curte, divulga, compartilha, se inscreve no canal. Já ficou bem longo esse vídeo, mas eu quis fazer ele bem explicadinho com coisas que facilitam a minha vida. Espero que você tenha gostado, tá bom? Lembra, eu não sou costureira profissional. Eu tô dando dica aqui para as amigas que estão começando assim como eu. Eu já recebi alguns comentários meio maldosos. Mas eu peço a Deus que abençoe essas pessoas em nome de Jesus, porque elas deviam prestar mais atenção no começo do vídeo para entender que eu digo todo sempre. Eu não sou profissional, nunca fiz curso. Pouco que eu sei, porque eu assisti de outras amigas. Mas o que facilita a minha vida pode facilitar a tua. Eu disse no começo do vídeo, isso é tudo muito pessoal, mas pode te ajudar. Então por que não dividir? Né, gente? Vai que a pessoa tá quebrando a cabeça, a amiga tá ali quebrando a cabeça com um método que não ajuda ela. E o meu método pode ajudar, porque funciona pra mim, deu certo pra mim como iniciante, pra mim como uma pessoa que não tem muito conhecimento, tá bom? Eu só venho aqui realmente, gente, com o intuito de ajudar. Curte, divulga, compartilha. Eu tô muito ansiosa, gente, pra que conserte as tomadas da minha casa, pra que eu possa vir aqui fazer um monte de coisinha pra gente, tá bom? Beijo! Até o próximo vídeo. E compartilha, porque quando você compartilha o vídeo, você ajuda mais amigas virem e conhecer o nosso cantinho e acabar ficando, tá bom? Tchau, tchau.